Você já parou para pensar? E se o ser humano inventou a agricultura para poder beber? Como assim? Espera aí que eu vou explicar. Bom, a gente está aí, o Homo sapiens, o ser humano, nós, vagando há uns 300 mil anos. Antigamente, o que a gente fazia? Andava por aí caçando, colhendo frutinhas. Começamos a pintar umas coisas nas paredes das cavernas, nos reunirmos em grupos maiores. E aí os arqueólogos descobriram um negócio, uma estátua de mais ou menos 25 mil anos que eles chamaram de Vênus de Locel. Uma mulher com um seio protuberante, uma barriguinha, mas ela está fazendo um negócio diferente. Ela está segurando um negócio na mão dela que alguns arqueólogos dizem que é uma flauta, e ali aquilo estaria relacionado à menstruação. Mas a forma daquilo que está na mão dela lembra muito um corno de bebê, um chifre de bebê. E aí eles dizem, provavelmente ela estaria bebendo água, porque alguém ia fazer uma estátua de uma pessoa bebendo água. Água é um negócio que se bebe todos os dias. Ela devia estar bebendo alguma coisa diferente. Aí você vai dizer assim, então você está dizendo que ela estava tomando uma cachaça? Eu não posso afirmar isso, mas alguma coisa diferente ela estava bebendo. E é o seguinte, o ser humano provavelmente consumia álcool no período paleolítico. Então você está dizendo que o ser humano inventou a bebida alcoólica antes de inventar a agricultura? Eu não estou dizendo que o ser humano inventou. Eu estou dizendo que o ser humano descobriu. Vamos entender o seguinte, várias das bebidas alcoólicas que nós consumimos ainda hoje, elas são fruto de um processo natural, a fermentação. As frutas fermentam, a cevada fermenta, o trigo fermenta. Isso vira vinho, isso vira cerveja. Então, o ser humano descobriu várias das bebidas que ele adora até os nossos dias. E eu posso provar que isso é anterior à agricultura. Sabe por quê? Tem um sítio lá na Turquia chamado Göbekli Tepe, que tem recipientes de até 150 litros. E nesses recipientes foi encontrado resíduos de um negócio chamado oxalato, que é um sal derivado de uma misturinha muito particular. Sabe qual? Água e, se preparem, cevada. Então, assim, vamos imaginar que aqueles recipientes tenham sido criados num lugar que era um ponto de encontro de vários povos para fazer uma espécie de mingau, de água com cevada. Só que com o tempo, a água é cevada, um dia mais quente, fermentam mais rápido. E ao fermentar, você não está sentindo aquele cheirinho? Saiu uma cervejinha artesanal deliciosa. E é aquele mingauzinho diferente, que eles ainda não sabiam dar um nome, dava uma sensação mais legal. E eles, vamos experimentar, e testar, e fazer. E aí o ser humano aprendeu a fazer cerveja. Fazer cerveja é mais fácil do que fazer pão. Sabe por quê? Para fazer pão você precisa de fogo, você precisa ter um forno. Para fazer a cerveja, você precisa simplesmente deixar a natureza agir. E aí, a gente pode defender a hipótese de que talvez o homem tenha se sedentarizado, inventado a agricultura para fazer a cerveja, e não se tornado sedentário porque descobriu a agricultura. Primeiro de tudo, a cerveja ela pode ser armazenada por mais tempo do que o pão. O pão mofa, a cerveja não mofa. A cerveja também é uma maneira mais segura de tomar água. Em muitos lugares a água é contaminada. Só que a fermentação da cerveja mata as bactérias nocivas ao nosso organismo e faz com que o ser humano possa ser hidratado de maneira mais segura. Quer uma melhor ainda? A cerveja ela é fonte de vitamina B, coisa que o pão não é. Então a cerveja é uma fonte de hidratação, de nutrição e recreativa, mais fácil de fazer e de armazenar do que o pão. Então é isso. A gente pode, de repente, defender que os nossos antepassados
não se sedentarizaram porque descobriram a agricultura, mas inventaram a agricultura para poder encher a cara. Pense nisso. E aí é o seguinte, se você gostou desse vídeo, dá aquele like maroto, segue o nosso canal, compartilha e até a próxima. Cuidado, hein? Beba com moderação.